Muito bem. Boa noite, pessoal. Começamos hoje mais uma aula do nosso curso preparatório para a ICEM aqui do CR. Hoje é 21 de agosto de 2024. Estamos na aula número 2 da semana um, referente aí a o assunto de geopolítica. Hoje quem vai ministrar é o Coronel Carli e vai passar para vocês os principais pontos e aspectos das teorias de geopolítica. Certo? Então, estou aqui à disposição, Carly, a palavra está contigo. Qualquer problema é só me chamar. Ok, Romeu, muito obrigado. Senhores, boa noite. Eu sou o Coronel Carli, da turma de Engenharia de 1990. Vou ser professor da parte de conteúdo dos cursos Romeu, preparatório para ICEM, na maior parte das aulas. Algumas aulas, até para que vocês possam conhecer os professores que estarão conosco no PEP, foram passadas para esses professores, né? Algumas aulas para que vocês já os conheçam ainda este ano, mas eu vou estar com vocês a maior parte do tempo. Tá? O nosso assunto de hoje é bastante extenso, bastante interessante e conclamo a todos aqueles aí que tenham interesse posterior a estudar esse assunto com maior profundidade, tá ok? Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder começar a nossa jornada do dia de hoje. Só um minutinho, eu acho que está no último slide. Aqui. Desculpem aí a falha técnica. Está aparecendo aí? Está tudo certo? Ok, senhores, lembrando que, Tá. como eu não vou conseguir enxergar vocês aqui, aqueles que tiverem alguma dúvida, eu peço para reservar ao final do. Anota, coloca ali, aí no final do primeiro tempo a gente sana as dúvidas daquilo que foi explanado até ao final do primeiro tempo, e no final a gente faz um repasse geral, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Então, o nosso assunto de hoje é a geopolítica, seus fundamentos, teorias e conceitos gerais, são 4 assuntos: origens e fundamentos da geopolítica, conceitos básicos, vamos falar dos fundadores, vamos falar da geopolítica do Brasil e do entorno estratégico, tá? Então, são nossos assuntos no dia de hoje, tá? E o nosso objetivo disso tudo é apresentar as teorias geopolíticas e os fundamentos das escolas de pensamento geopolítico. Para quê? Para estabelecer relações de espaço e poder no mundo contemporâneo. Então, vamos estudar tudo isso para a gente poder fazer relações. Lembre-se, senhores, é, nenhuma questão decente será explique a teoria geopolítica disso ou apresente os fundamentos do tal pensamento geopolítico. A questão sempre será à luz da teoria política X, Y, Z, à luz de tal fundamento da escola de pensamento político tal, analise, apresente, justifique os verbos que serão das questões. Então, isso é fundamento para que vocês possam exatamente estabelecer essas relações que a ECM irá cobrar de alguma maneira, poderá cobrar de alguma maneira nas questões que se apresentem no futuro. Tá ok? Então, vamos seguir esse seguinte sumário, numa introdução, desenvolvimento, onde nós falaremos das origens e fundamentos, dos conceitos básicos, das escolas de pensamento geopolítico, dos fundadores da geopolítica, das teorias geopolíticas clássicas e das contemporâneas, e vamos dar uma pincelada do pensamento geopolítico brasileiro. Faremos uma breve conclusão e, na sequência, alguma coisa eu vou apresentar para vocês, de algumas notícias de periódicos, vou apresentar alguns livros e vídeos para que vocês possam saber mais sobre o assunto, ok? Então, na nossa introdução, vamos definir o que é geopolítica. Então, a primeira coisa que eu fiz foi buscar no glossário das Forças Armadas. O que diz lá? Geopolítica é parte da ciência política que estuda a fundamentação geográfica da política. Tá? Então, é o fundamento geográfico da política. Mas será que é só isso? Será que essa definição basta? Será que é tão simples? Então, vejamos aqui que nós temos uma série de definições em relação ao que é geopolítica, tá? De diversos estudiosos. Né? É a política vinculada aos espaços geográficos, é o poder vinculado aos espaços geográficos visando a segurança e o desenvolvimento do Estado, é o estudo das relações internacionais, dos conflitos e das estratégias políticas entre nações, com foco nas influências geográficas e territoriais. É a ciência que procura entender como fatores geográficos influenciam o poder político e as relações internacionais. Então, vejam, é sempre geografia, política, relação.
Relações internacionais. Então, são várias definições de vários estudiosos, ou seja, não existe exatamente um consenso, né, do que seja geopolítica, mas vamos tentar chegar lá. Então, inicialmente, vamos aqui falar do professor Everaldo Beckenhauser, né, é um estudioso aí da primeira metade do século XX, brasileiro, que dizia que a geopolítica é a política feita em decorrência das condições geográficas. Né? Então, política feita em decorrência das condições geográficas. A sua geografia determinando a política do país, seja ela interna ou seja ela externa. Tá? Então, ele dizia que a geopolítica não é parte ou capítulo da geografia, mas sim da ciência política. Então, o nome geopolítica apela, né? Não, é parte da geografia. Não, ela é parte da ciência política, ok? Então, elas, embora seja parte da ciência política, né, a geopolítica ela se relaciona com a geografia política. Mas a gente pode entender que a geografia política ela relaciona o controle político do Estado do seu próprio território. Então, a geografia política está relacionada com o Estado e o seu território, particularmente naquilo que diz em respeito à administração desse território. Já a geopolítica ela vai lidar com as relações desse Estado com os demais países do globo, né? As suas relações em relação aos demais atores do espaço global. Tá bom? Então, a geopolítica passou a ser, a partir desse século XX, né, ela passou a ser um termo tanto usado para designar o que é a prática das relações entre os diversos atores, os estados que compõem a comunidade internacional, e como os estudos que fazem, que são produzidos para explicar essas relações e essas disputas de poder. Então, ela se dedica a estudos de conflito diplomático, político, territorial, crise, evolução histórica do ordenamento político, da articulação entre os estados, atuação de organizações internacionais, blocos econômicos. Então, todos esses atores que estão interagindo no relacionamento global são alvos do estudo da geopolítica. Okay? Então, qual é o grande objetivo da geopolítica? É interpretar a realidade global. Interpretar a realidade global. Vejam que o objetivo é amplo. Né? Então, ela estuda guerra, conflito, disputa ideológica, disputa territorial, questão política, acordos, todos os outros fenômenos históricos e políticos da atualidade. Tá? Ela também estuda o que? As estratégias que são utilizadas pelos estados nacionais. E aí entra a importância daqueles pensadores que nós iremos apresentar daqui a pouco. Tá? Então, ele estuda tanto essa estratégia como os fatores geográficos. Né? Como é que a minha geografia influencia a minha decisão política. Então, a geopolítica, veja que existem diversos fatores que estão atuando para influenciar a geopolítica, a geografia, a história, a política, tudo isso influencia a geopolítica. Então, como eu sei que cada um dos senhores vai querer uma definição, essa aqui é a que vale, né? Eu separei uma que eu gosto bastante, né, que diz o seguinte: é o ramo da ciência que aborda a relação entre geografia, acontecimentos históricos e políticos, com o objetivo de interpretar fenômenos globais, sejam qualquer globalização, guerras, atuação das ONGs, atuação das organismos internacionais, todos os fenômenos globais, aquecimento global, né, ecologia e meio ambiente, todos esses fenômenos globais, atuação de esses atores diferentes do Estado, tá? Então, ela vai estudar e vai tentar interpretar isso e trazer à luz, sobre os aspectos da relação entre os Estados, as teorias que estão regendo o mundo. Então, é o ramo da ciência que aborda a relação entre geografia e acontecimentos históricos e políticos com o objetivo de interpretar fenômenos globais. Ok? Então, depois de falar tudo isso, a gente separa uma definição para que os senhores tenham aí para os resumos, né? Vamos ver então aqui quais são as origens e os fundamentos. Tá? Iniciando o nosso desenvolvimento, as origens e os fundamentos. Temos esse senhor aqui bastante conhecido, né, que falou o seguinte: a política de um Estado está em sua geografia. Então, a política de um Estado está em sua geografia. Veja que ele fala do Estado, não fala de governo, né? Ele fala do Estado.
está na sua geografia. A geografia vai influenciar a política do Estado. Então, Napoleão Bonaparte, a partir desse pensamento, né, não existiam ainda nessa época essa sistematização da geopolítica, mas ele já tinha atitudes e ações que podem se dizer que podem ser estudadas pela geopolítica e encaradas como fatos geopolíticos. Tá? Então, os fundamentos iniciais e não sistematizados do pensamento geopolítico se baseiam no poder e nos espaços geográficos que os estados ocupavam. Que poder? Poder militar, poder econômico. Né? Então, qual é o espaço que ele ocupa? Qual é o poder que ele tem? Então, isso vai dar início a esses fundamentos iniciais de estudo. O poder que o Estado tem e qual é o espaço que ele ocupa no mundo. Então, essa geopolítica se desenvolve, tá? E ela busca explicar essa procura dos estados pelo poder mundial. Né? Por que o Estado quer ter esse poder? Por que ele cresce? Por que ele ameaça outros estados? Né? Por que ele engloba outros estados, outras nacionalidades? Então, a partir dos estudos de Hatzel e Schelling, que são professores que iniciaram o estudo da geopolítica, foram elaborados leis e postulados que se tornaram os fundamentos da geopolítica. Tá? Então, a influência dos fatores geográficos nos estudos, planejamentos e decisões políticas, ela vem sendo observada ao longo da história mundial. Então, estadistas, diplomáticos, políticos, filósofos, eles sempre praticaram a geopolítica, mesmo que ela fosse, antes dela ter sido definida como ciência. Então, eu botei dois exemplos aqui, né, de pessoas que atuaram ativamente dentro da geopolítica e que essas ações elas só foram melhor entendidas a partir da sistematização do estudo geopolítico. Então, José Bonifácio, temos aí o nosso Barão do Rio Branco, né, que definiu as nossas fronteiras, o José Bonifácio, que defendia a interiorização do país, a melhor integração do sistema de transportes, era um visionário além do seu tempo. Então, eles deixaram pensamentos e conceitos de caráter geopolítico. Tá, ok? Então, as origens e fundamentos da geopolítica podem ser observadas ao longo da história, mas só no final do século XIX e início do século XX que se inicia esse estudo e essa sistematização. Ok? Então, inicialmente, ela nasce como ramificação da geografia política, tá? E os atores clássicos, eles formalizavam essa ligação da geografia com o poder político. Então, a primeira obra de Hatzel, a Geografia Política, tá? Ela introduziu os conceitos do espaço geográfico no desenvolvimento do Estado e dizia da expansão territorial como característica vital dos Estados. Então, o primeiro estudo aqui do Hatzel, que é um dos fundadores da geopolítica, ele trata da expansão territorial como característica vital dos Estados, os Estados buscando crescer. Para quê? Para se tornar poderoso. Então, o Estado mais poderoso acaba incorporando um Estado menos poderoso. Ok? E tudo isso ele está apoiado dentro da ideologia, né, do darwinismo social, ou seja, a sobrevivência do mais apto. Aquele que é mais apto, a nação que é mais apta, ela sobrevive, ela é o mais forte e ela vai se sobrepor àqueles que são os mais fracos, ou as nações mais fracas. Então ele traz essa teoria que vem lá do darwinismo, né, ele traz para dentro de uma relação de estados. Ok? Então, a base da geopolítica é a análise dessa relação entre o espaço geográfico e o poder. Espaço geográfico ocupado pelo Estado e o poder que ele detém. Ok? Mas não é só a parte física, não é só a parte, o lugar no espaço do globo terrestre que esse Estado ocupa. Mas quais são as rotas comerciais que ele controla? Qual é a quantidade de acesso a recursos naturais estratégicos, ouro, prata, platina, urânio, que ele tem acesso? Né? Qual é a importância dos mares e oceanos? Ele tem litoral, não tem litoral? Tem bons portos, não tem bons portos? Tá? Também como o clima e a localização estratégica no globo desse estado. Então, ele vai procurar, nos seus estudos, considerar todos esses aspectos. Então, na prática, né, todos os estados poderosos, eles não precisavam apenas ter exércitos fortes, mas também ter uma geografia favorável. Então, o estudo da geopolítica começa a explicar tudo isso aí. Tá?
Então, a geopolítica se torna uma ferramenta para analisar essas relações entre as nações, as relações internacionais, e ela passa a auxiliar na previsão de conflitos e na formação de alianças baseadas em interesses estratégicos geográficos. Nós vamos ver isso, a formação de alianças, particularmente no pós-guerra, durante a Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria. Como a geopolítica vai explicar essa formação de alianças em função dos interesses das nações. Bom, alguns conceitos básicos. Primeiro conceito básico é o de espaço, né? Então, o espaço define a presença de um estado no globo terrestre pelas suas características físicas. Qual é o tamanho, qual é a forma, tá? Para o Hatzel, é sobre o espaço que se apresentam os variados níveis de cultura. As culturas mais desenvolvidas predispõem o estado para o crescimento, as mais débeis ao enfraquecimento e à extinção. Então, o espaço que um estado ocupa no globo terrestre, tá certo? Afetado pela sua, onde a cultura que está ali assentada vai fazer esse estado ser poderoso e se desenvolver, ou ser fraco e ser extinto. Né? Voltamos ali à teoria do darwinismo social do Hatzel, ok? Os fortes vão se sobrepor aos fracos. Então, mas espaço é a presença do Estado no globo terrestre. Onde ele se local, como é que ele está fisicamente, como é que ele se caracteriza dentro do globo terrestre, seu tamanho e sua forma. Tá? Então, a forma dos espaços pode ser compacta, tá? Que é mais favorável à coesão, à sua defesa e desenvolvimento. Temos como exemplo Espanha, Brasil, Alemanha, ou seja, a dimensão norte-sul é semelhante à dimensão leste-oeste. Ok? Alongada, dificulta a defesa, por quê? Porque pode cortar o país em alguma das suas direções, norte-sul ou leste-oeste. Temos como exemplo Chile, Itália, Vietnã. Ou uma forma recortada, que dificulta a defesa em função de uma linha vulnerável de fronteiras. Exemplo, a Grécia e a Dinamarca. Ou fragmentada, que é a mais desvantajosa, que é um estado que é tipo um arquipélago, né? Um conjunto de ilhas. Então, isso dificulta a sua coesão, mas ela só é garantida quando esse Estado tem um grande poder naval. Então, Japão, Indonésia e Grã-Bretanha. Vamos ver esses desenhos aqui, como é que fica. Então, nós temos aí a forma alongada, vejam bem aqui, o Chile, a Itália. Ou seja, o Chile pode ser facilmente cortado na direção leste-oeste. A Itália, da mesma forma. Né? Vejam o Estado compacto. A Espanha, por exemplo. Percebam como as dimensões norte-sul, leste-oeste, elas são semelhantes. As fragmentadas, né? São um conjunto de ilhas, tudo espalhado. E a recortada, né? Um estado completamente recortado aqui no seu litoral, né? Dinamarca e Grécia. E vamos comparar aqui, ó, comparar a América Portuguesa, né? O Brasil com a América Hispânica. Vejam a diferença. O Brasil ele é compacto, característico compacto, dimensão maior norte-sul, semelhante à dimensão maior leste-oeste. E a América Latina, ela é essa forma alongada, ok? Posição é a posição que o Estado, que o espaço, né, o espaço terrestre, é o Estado que ocupa aquele espaço, ocupa no globo. Então é definido pelo quê? Pela latitude, tá? Pela longitude, pela proximidade ou afastamento do mar e pela sua situação em relação aos países vizinhos, se tem pressões em relação aos seus vizinhos ou se ele faz parte de alguma esfera de influência, ou se ele é o que influencia aquela região. Então, nós vamos ter a latitude, a longitude, tá certo? E vamos ter a, é, a situação de afastamento ou proximidade do mar. É importantíssimo o acesso ao mar, tá? Então, é uma característica que vai definir posteriormente o poder de uma nação, né? Sua capacidade de atuar em áreas marítimas. Então, a posição é onde aquele território, onde aquele espaço se localiza na superfície terrestre, afetados aí pela sua maritimidade ou sua continentalidade, né? E sobre em que situação relativa ele está em relação aos seus vizinhos, ok? Muito bem, passemos então para as escolas de pensamento geopolítico. Vejam, senhores, que são bastante assuntos, né? Vamos lá, as escolas de pensamento geopolítico. Quais são elas? Nós temos três escolas principais: a determinista,
que se diz escola alemã, a possibilista, que se diz a escola francesa, e a escola de geopolítica integralizada ou moderna, também dita americana. Ok? São 3 escolas. A determinista, ela surgiu no final do século XIX no contexto da expansão e da unificação do Império Alemão. Tá? Então, ela foi muito influenciada pelas ciências naturais, particularmente ciências biológicas, tá? Mas também pelo darwinismo social. Quem são os fundadores? Hatzel e Haushofer. Ok? Que ela diz? O ambiente geográfico determina diretamente o comportamento e o desenvolvimento político das nações. Então, onde eu me encontro geograficamente vai determinar o meu comportamento, tá? E como eu vou me desenvolver. Então, dentro desse aspecto é desenvolvida a teoria do espaço vital, Lebensraum. Lembre-se, Lebensraum foi usado por Hitler na Segunda Guerra Mundial para ocupar os Sudetos, ocupar a Polônia, em busca do seu espaço vital. Eu precisava ter uma expansão territorial para colocar e acomodar todos os povos de língua germânica, né? Então, ele anexa a Áustria, ele anexa os Sudetos, anexa a Polônia. É assunto para outra aula, mas essa teoria é que vai fundamentar essa ação durante a Segunda Guerra Mundial, né? Foi causadora e foi também uma estratégia utilizada, né, por assim dizer, durante a Guerra Mundial, uma busca constante por esse espaço vital, tá? Então, tudo isso vai justificar essa política expansionista do território alemão, particularmente na Segunda Guerra Mundial. Então, é um império baseado na conquista de território, um império baseado na conquista de território, ok? Então, a escola determinista ela vai gerar essa teoria do Lebensraum. A escola possibilista francesa, ela se opõe ao determinismo. De que maneira? Ela tem influência do pensamento liberal e do pensamento iluminista. Ela valoriza muito o quê? O papel do ser humano. Não é só a geografia que vai influenciar, mas o ser humano vai poder moldar o seu destino. O principal fundador, Paul Vidal de Lablanche. Tá? Então, ele rejeita a ideia determinista e diz que o ambiente oferece as possibilidades, mas se os seres humanos, com as suas escolhas, sejam elas culturais, políticas, econômicas, vão moldar o ambiente e vão fazer uso das oportunidades criadas. Tá? Embora eles acreditem que o ambiente possa impor limitações, o desenvolvimento humano que é determinante. Então, na escola alemã, nós temos a geografia, o espaço ocupado como determinante, né? E na escola possibilista é o ser humano, o seu desenvolvimento, as suas ações e as suas escolhas, né, é que vão determinar, vão influenciar nas relações políticas. Tá bom? Então, os seres humanos têm o poder de adaptar o ambiente às suas necessidades. Tem o poder de adaptar o ambiente. Então, ele vai mudar a geografia, vai mudar a situação e, com isso, ele vai conseguir fazer as mudanças e atuar no contexto das nações. Ok? Já a escola moderna, ela é uma mistura de tudo isso. Tá? Então, é uma evolução dessas políticas anteriores, dessas escolas geopolíticas anteriores, num mundo cada vez mais interconectado, um mundo globalizado. Tá? Então, nessa teoria, vai se levar não apenas em conta fatores geográficos, políticos, mas também fatores econômicos, tecnológicos, culturais e ambientais. Tá? Temos aqui três autores principais, o Yves Lacoste, francês, eu não vou me arriscar, mas vou tentar, né? Zbigniew Brzezinski, é um russo, né? Na época da União Soviética, e o Henry Kissinger, tá? Que era o secretário de Estado norte-americano durante grande parte da Guerra Fria, ok? Então, ali, ela fala de uma geopolítica multidimensional, ou seja, é uma interação complexa entre geografia, tecnologia, economia, política, cultura e relações internacionais. Ela enfatiza a importância da globalização, da interdependência econômica, das revoluções tecnológicas, das crises ambientais, tá? Ela vê o mundo moderno como cada vez mais multipolar, né? O poder está fragmentado por diversas potências globais e regionais. Então, a competição não é apenas
por espaço, né, mais por território, mas sobre influência. Ou seja, as nações não estão mais querendo o território, mas influenciar as outras nações em termos ideológicos, ter domínio tecnológico e controle daqueles recursos estratégicos daquelas nações, né? Então, podemos, em outras aulas, comentar isso aqui, como está acontecendo atualmente, particularmente entre China e Estados Unidos, né? É, ele dá uma ênfase na identidade cultural, na religião e na ideologia como fatores que influenciam os conflitos e alianças geopolíticas. Então, vejam bem, é uma teoria no qual tudo aquilo que a gente está falando, né, esse estudo complexo das relações internacionais, com todos esses fatores e atores que estão atuando, ela busca entender e interpretar. Tá bom? Então, vou deixar para vocês aqui para posterior estudo, né, um resumo dessa diferença. Então, a determinista alemã, o espaço molda o destino. Na escola possibilista, a capacidade humana de superar as limitações geográficas. E na escola moderna, um mundo, estudar esse mundo multipolar e interconectado. Vai tentar entender esse mundo. Ok? Então, são as três escolas que nós tínhamos que apresentar para os senhores. Vamos então começar a falar dos diversos teóricos aí da geopolítica, começando pelos fundadores da geopolítica, ok? Os fundadores da geopolítica. O primeiro deles é o Friedrich Hatzel. Ele viveu da segunda metade do século XX até o início, desculpe, do século XIX até o início do século XX. Ele era professor de geografia na Alemanha, foi precursor dos estudos geopolíticos e tinha como máxima espaço é poder, ou seja, o Estado tem que ocupar território, tem que se apropriar de todos os recursos naturais que existem no território, das suas capacidades e potencialidades, para ter poder. Então, espaço é poder. Ele definia, fez as primeiras definições daqueles conceitos, espaço, posição, que nós falamos, e definiu o que era fronteira. Ele comparava com o organismo humano. Então, a fronteira era a epiderme do Estado. A fronteira era a epiderme do Estado, ou seja, tudo que estava dentro dos órgãos internos, né? Então, a fronteira é a epiderme do Estado. Então, ele adiciona aos conceitos, ele adiciona a todos os conceitos de espaço, posição e fronteira, o conceito de organismo. Tá? O Estado está sujeito às leis biológicas e, portanto, é concebido como um organismo vivo. Ele nasce, cresce e declina em função das condicionantes do seu território, o espaço do Estado. Então, vejam como ele relaciona a biologia com a geopolítica. Diz que o Estado é como um organismo vivo, que vai passar por todas essas etapas, né? Nascer, crescer e declinar. Okay? Mas sempre em quê? Em função do território. Vou deixar para vocês também aqui as leis do crescimento espacial do Estado de Hatzel. São 7 leis. É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leis. Como isso veio do alemão, né, tem diversas traduções. Vão achar com diversas variações de como está escrito cada uma dessas leis. Eu peguei aqui a que era mais fácil de ser compreendida, né, dentro das diversas fontes pesquisadas, mas vou destacar duas para vocês aqui. Os estados estendem-se, assimilando ou absorvendo as unidades políticas de menor importância. De novo, darwinismo social, nós temos aqui o mais forte se apoderando do território do mais fraco. A tendência geral é a assimilação ou absorção das nações mais fracas, convida a multiplicar apropriações de territórios em um movimento que parece com o de autoalimentação. Então, a tendência geral é de assimilação a observações das nações mais fracas. Então, de novo, né, o forte sobre o mais fraco. Ele tem algumas leis complementares, e diz aqui também, eu separei essa para vocês, os estados encravados entre outros mais poderosos. Então, pensem aí nesses estados encravados entre outros mais poderosos, né? Nós temos aqui na América do Sul, Bolívia, temos Paraguai, temos Uruguai, tá? Estados menores. Se veem sempre no dilema de optar pela política de um deles. Os estados encravados entre outros mais poderosos se veem sempre no dilema de optar pela política de um deles. O que está acontecendo na Ucrânia agora? Né? Querer União Europeia, influência russa, né? A Rússia querendo ter um espaço, não deixar o espaço da Ucrânia ser ocupado
pela, pela OTAN, pela União Europeia, dependendo do ponto de vista que cada um pode encarar, né? Mas esses estados aqui falam russo, né? Esse aqui tem que fazer parte do meu território porque eles são russos é, de, de, de origem russa, as pessoas que moram aqui, né? Então é uma coisa que a gente começa a entender o mundo moderno, olhando inclusive essas leis lá de trás. Ok? O segundo teórico aí dos fundadores da geopolítica, inclusive foi quem criou esse termo, é Rudolf Schlegen. Schelling. Desculpem aí o meu é, essa é, esse meu essa pronúncia, né? Então ele cria essa esse termo geopolítica, né? Ele era um sueco em 1916, ok? E ele dizia que a geopolítica é o ramo da política. Vejam bem, já estamos aqui, ó, ramo da política, não é da geografia, ramo da política que estuda o Estado como organismo geográfico, ou seja, ele tem o mesmo entendimento do Ratzel, né? Que é o organismo geográfico, o Estado como organismo, pele, órgãos internos, tá? Ou como fenômeno de espaço, portanto, como país, território e domínio. Okay? Então, o Estado como organismo geográfico. Influenciado pela, de novo, já influenciado pela biologia, ele vê como o Estado como organismo vivo, que tem que crescer, se expandir e se fortalecer para sobreviver. Então, o Estado tem que crescer e se expandir. Buscar, o que é nessa época que eles estão interpretando? É a busca de território. A busca de território. Então, o Estado é um organismo vivo em constante interação com o espaço geográfico. Então, minhas fronteiras é apenas a minha pele interagindo com a pele do outro estado. Se eu for mais forte, eu vou ocupar aquele outro estado. Tá? Então, a geopolítica ela passa a interpretar e examinar as relações do espaço e o poder político dentro dessa concepção de organismo vivo que vai interagir com outros espaços. Ok? Assim como Hetzel, Schelling também acreditava no conceito do espaço vital. Ok? Então, são dois pensadores que têm, com base nas suas ideias, o Estado como organismo vivo, o mais forte sobre o mais fraco, o conceito do espaço vital. Tá? E ele acreditava, nesse mundo que ele vivia, que o equilíbrio de poder estava em constante mudança. Tá? Então, e isso dependia do quê? Da força e da organização interna dos estados. Como é que esse equilíbrio mudava? Ele mudava dependendo da força e da organização que um estado tinha. Então, essas são os fundadores da geopolítica. Passemos então a observar quais são as teorias geopolíticas clássicas. Ok? Teorias geopolíticas clássicas. Então, a primeira teoria geopolítica que nós vamos ver aqui é a teoria do poder marítimo. A teoria do poder marítimo é do almirante americano Mahan. Ele reconhecia como o mar como de grande importância na vida das nações. E ele validava isso em cima do conceito do Destino Manifesto, que era aquele que dizia que Deus elegeu um povo, né, os Estados Unidos, para levar a cabo o seu projeto divino neste mundo. Então ele acreditava nessa missão civilizatória, né, dos Estados Unidos, e que guiou durante muito tempo e ainda tem seus resquícios, né, tem na política externa norte-americana, ok? Ele apresentou essa política no livro A Influência do Poder Marítimo na História, de 1660 a 1783, onde ele estuda esse período e apresenta as bases da sua teoria geopolítica. Então, o poder marítimo é do almirante Mahan, ok? Ele destaca a influência do poder naval na história. Nós vamos ver daqui a pouco ver a diferença entre poder naval e poder marítimo, ok? Destacando dois grandes atores, né? A Grã-Bretanha e Portugal. Foram grandes nações que tinham grande poder dos mares. Buscava fundamentar isso na história, né? Então, Temístocles, em 480 anos antes de Cristo, falava: quem dominar o mar dominará o mundo. Tá? E ele acreditava que os Estados Unidos era uma grande ilha. Essa ilha era uma
talassocracia. É uma palavra de origem grega que significa domínio sobre os mares. Então ele dizia, achava que os Estados Unidos tinham que ter domínio pelos mares. Óbvio, né? Os Estados Unidos têm uma costa atlântica e tem uma costa pacífica. Como ligar esses dois mares? Como fazer a conexão entre esses dois oceanos? Né? E aí daí vem a importância do Canal do Panamá. Percebam como tudo isso vai, se a gente for colocar essas teorias, ela vai guiando e vai se encaixando com diversas ações que ocorreram ao longo da história. Atualmente, o domínio dos mares continua a representar papel de suma importância em uma escala ainda maior do que no tempo de Marra. Por que será que a China está lançando tantas embarcações? Já tem uma marinha em número de embarcações maior que a dos Estados Unidos. Não é uma marinha mais poderosa, é em número de embarcações, porque em número de porta-aviões, etc., os Estados Unidos têm muito mais poder, né, naval, ok? Mas em número de embarcações, a China está lançando embarcações diariamente, ok? Então, por que ela continua a ser tão importante? Né? Então, esse ainda se justifica. Então, a teoria dele de 1890 resume a seguinte assertiva: a Terra é quase sempre um obstáculo, o mar quase todo, uma planície aberta. Uma nação capaz de controlar essa planície, o mar, por meio do poder naval, e que ao mesmo tempo consiga manter uma grande marinha mercante, poderá explorar as riquezas do mundo. Então, se a gente perceber bem, né, em terra a gente tem rio, lago, montanha, de certas dificuldades para você conseguir desenvolver as atividades humanas. Mas no mar não, o mar ele é uma planície, né? Não tem esses obstáculos. O próprio mar é uma via de acesso. Ele vai possibilitar transporte, deslocamento, né? Vai ligar rapidamente um local a outro, mais do que pense em 1890, né? Um local a outro. Então, o poder marítimo não se resumia somente ao poder naval da Marinha de Guerra, mas também, junto desse, uma atuante marinha mercante. Então, vimos aqui já, ó, poder marítimo não é só poder naval da Marinha de Guerra, tem uma atuação da Marinha Mercante. Além disso, poderosas bases navais, estaleiros para construção de embarcações e eficientes portos mercantes. Então, está aqui, ó, Estados Unidos como uma grande, uma ilha, né, se projetando sobre dois mares, a importância do Canal do Panamá e aqui as projeções que ele fazia, né, sobre esses dois oceanos. Tá? E a importância de dominar essas duas costas. E aqui, ó, a influência que ele teve e a conquista de várias ilhas que os Estados Unidos fizeram aqui no Oceano Pacífico. Que não está mostrando aqui, né, as ilhas do Oceano Atlântico que ele também possui ou outras que ele tem base conjuntas com a Grã-Bretanha. Tá? Deixo para vocês também aqui a definição do glossário, desculpe, do glossário do Ministério da Defesa, que define poder marítimo e poder naval, basicamente dizendo que o poder marítimo é maior. Tá? Ele engloba tudo aquilo que a gente já falou em relação a portos, embarcações, mas envolve marinha mercante, basicamente, marinha mercante mais marinha de guerra. Poder naval, marinha de guerra. Tá ok? Então, se a gente pensar é, rapidamente aqui para poder lembrar, poder marítimo, marinha mercante, mais marinha de guerra. Poder naval, marinha de guerra. Ok? Então, são conceitos importantes para a gente poder escrevê-los de maneira correta e não se confundir quando tiver que utilizá-los. Ok? Aí temos em contraposição ao poder naval o poder terrestre, do Mackinder. Tá? Então, ele é o fundador da geopolítica clássica que opõe a terra ao mar. Ele diz que existe um conceito de centro geográfico, que a partir dali é o epicentro dos fenômenos geopolíticos mundiais. Então, nascia assim, em 1904, a teoria do poder terrestre. Ela foi revista depois da Primeira Guerra Mundial e, durante a Segunda Guerra Mundial, essa teoria também foi revista. Então, existe um centro geográfico que, a partir dele, todos os fenômenos geopolíticos mundiais podem ser explicados. Né? Ele afirmou que a era das grandes navegações, que tinha iniciado lá com a descoberta da América, etc., ela tinha terminado no início do século XX e agora quem iria substituir o poder marítimo seria o poder terrestre. Então, e ele dizia, né, de acordo com a teoria dele, que o centro natural
nova época, era a Eurásia, tá? Uma imensa área de terra que ele chamou de... são as traduções, tá ok? Área pivô, é muito utilizado, terra central, coração da terra, mas vocês vão ouvir muito o tal do Heartland. Tá? Então, essa é a área central, da onde tudo, a partir dali, tudo vai acontecer. Tá? Então, essa área central, o Heartland, ela fica fora do alcance do poder marítimo, no centro do que ele chama de Ilha do Mundo, ou seja, Europa, Ásia e África. Tá? Eles não seriam apenas três continentes, mas uma única imensa ilha dentro do globo terrestre. Então, ali seria o Heartland. Mas, para ver isso, a gente precisa do mapa. Tá? Então, está aqui, ó, de acordo com a teoria dele, essa área pivô aqui que está sendo chamada é o Heartland. Tá? Nós temos aqui um crescente marginal interior, um exterior e terras exteriores ou crescentes e insulares. Tá bom? Mas aqui está, essa seria o Heartland, a área pivô, onde a partir disso tudo seria, é, os fenômenos geopolíticos seriam explicados. Percebam que a Europa Ocidental está fora dele, né? É Rússia e a Europa Oriental, ok? E ele dizia, qual era a máxima dele? Quem governar a Europa Oriental comandará o Heartland. Quem governar o Heartland comandará a ilha do mundo. Quem governar a ilha do mundo comandará o mundo. Então, ele explica a teoria dele dessa maneira, ok? Está aqui uma segunda imagem melhor para que vocês possam, depois estudando, poder observar. Tá aqui, ó, Heartland ou área pivô. O demais é o crescente interior ou marginal, também chamado Fímbrias, nós vamos ver isso daqui a pouco. Deserto aqui na África e o crescente exterior ou insular. Ok? Então, circundando o Hartmann, na área pilô, estaria o crescente interior ou marginal, que abrangeria as fímbrias da Eurásia, Europa Ocidental, sul dos Balcãs, Península Italiana, Oriente Médio, sul e sudeste da Ásia. E seria conquistado logo a seguir do controle do Hartmann. Então, primeiro, quem controlasse o Hartmann, a partir dele poderia projetar poder e controlar esse crescente interior ou as fímbrias, certo? Então, ele, a partir daí, por isso que ele vai dizendo, quem controla o Hartmann controla o coração do mundo. Quem controla o coração do mundo vai controlar o mundo. Porque ele vai conquistando todas essas áreas. Tá? Então, após isso, após conquistar as fíngias, seria controlado e conquistado o crescente exterior ou o insular. Dessa maneira, quando ele controlasse tudo, ele controlaria o mundo. Tá? Ok? Então, essa é a teoria do poder. Desculpe, senhores, voltei aqui. Essa é a teoria do poder terrestre, do Mackinder. Depois, os senhores, com o mapa, podem até observar melhor tudo isso que a gente está comentando agora. Depois disso, temos a teoria do poder aéreo. É uma teoria que teve três formuladores. Ela surge durante a Primeira Guerra Mundial porque surgia um meio novo de combate, que era o avião. Nós temos três formuladores: o italiano, o Júlio Durré, temos um americano, Billy Mitchell, e outro americano de origem russa, Alexander de Seversky. Ok? O Durré, que viveu entre 1869 e 1930, ele expõe em 1921 a ideia de que o avião revolucionaria totalmente a guerra convencional, uma vez que ele operaria na terceira via, o ar, e sobrevoava todas as forças de superfície, terrestres e navais. Tá? E as relegaria para um segundo plano. Tá? Que a única defesa para o país seria a ofensiva aérea. Para isso, seria necessário obter o domínio do ar. Tá? Ou seja, esse conceito hoje é traduzido por supremacia aérea, para que se pudesse alcançar a vitória. Então, o poder aéreo seria decisivo. Tá? Então, ele expõe isso no livro de 1921, O Domínio do Ar, e ele fala aqui, nesse livro, sobre a utilização em larga escala de bombardeio estratégico. E quais são os alvos do bombardeio estratégico? Indústria, infraestrutura de transporte, comunicações, órgãos de governo e o moral das populações. Né? Como é que você afeta o moral das populações por meio da Força Aérea? Não? Será que esses conceitos eles estão em vigor? Será que eles são aplicados até hoje? Como é que eles são aplicados hoje? Os meios evoluíram? Será que os drones podem ser aplicados a esse, usados, explicados dentro dessa teoria? Então, as coisas continuam a acontecer, senhores. O segundo é o Billy Mitchell, tá? Ele preconizava uma força aérea independente. Lembre-se que a força aérea ela fazia parte do Exército e da Marinha aqui no Brasil e também em outras partes do mundo.
tá? Então ele dizia que precisava de uma força aérea autônoma. Para definir corretamente o poder aéreo, a gente precisava de uma força aérea autônoma para cumprir suas missões específicas. Ele também era partidário do bombardeiro estratégico sobre alvos industriais e centros vitais. Dizia que tinha que ter muito equipamento moderno em grande quantidade. Será que isso está em vigor ainda? Equipamentos modernos e em grande quantidade? Os aviões seriam a primeira linha de defesa em substituição aos navios, né? E ele era a favor de uma ofensiva aérea incessante e inexorável. Tá? O interessante aí é fato curioso dos dois, os dois, inclusive, foram punidos, né, em função dessas suas ideias. Tá? O Billy Mitchell ele deu baixa do exército, tá certo? E ele só foi reabilitado depois de morto, tá? Em função das suas teorias, né? Quando aconteceu particularmente a Segunda Guerra Mundial, ele foi reabilitado no pós-guerra em função de que as suas teorias se mostravam corretas e ele havia sido condenado, né, anteriormente em função dessas teorias que ele propagava. Tá? Então, tanto o Durré como o Billy Mitchell eles sofreram perdas pessoais aí em relação a essas teorias. Tá? O terceiro é o Alexandre de Seversky, ele era russo, lutou na Primeira Guerra Mundial na Força Aérea do Czar, e ele pregava o quê? Ele era engenheiro aeronáutico, tá? Ele teve indústria aeronáutica, além de ser piloto, ele era major da Força Aérea de Reserva dos Estados Unidos. Tá? Ele se naturalizou americano, ele era engenheiro aeronáutico, projetou aviões e ele pregava uma força aérea independente e empregava que essa força aérea devia ser empregada estrategicamente e não simplesmente em missões táticas. Ok? Ele dizia que o poder aéreo era a chave da vitória e que as formas tradicionais de guerra terrestre e naval haviam sido obscurecidas pela ação naval da Força Aérea. Ou seja, veja que ele tem todo esse pensamento dos anteriores. Tá? Ele não só indicava que a missão estratégica da Força Aérea, ele enfatizava que era necessário ter uma missão estratégica da Força Aérea, mas ele dizia que essa missão era decisiva. Tá? E ele foi o definidor de poder aéreo, dizendo que poder aéreo é a capacidade que tem uma nação de defender seus interesses por meios aéreos, foi a definição que ele deu para poder aéreo. Ok? Senhores, estamos aqui cumprindo metade da nossa aula. Já falei bastante. Creio que é tempo de nós podermos tomar uma água e no banheiro. Mas antes de liberá-los, temos aí no meu controle 3 minutos e 30. Se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta. Difícil, né? Muito tema, é muito assunto. Vocês vejam que nós estamos percorrendo aí diversos autores, diversas teorias, conceitos novos, conceitos que vocês não estão acostumados e que servirão de fundamento para vocês responderem, embasarem uma questão. De novo, ninguém vai perguntar para vocês, enuncie a teoria do poder aéreo de Billy Mitchell, né? O segundo Mackinder, qual é tal coisa? Segundo Mahan, diga, explique alguma coisa. Então, eles vão ser, toda essa teoria que a gente está passando aqui agora, ela vai ser fundamento para a resposta. À luz da teoria do poder aéreo, analise. Tarará, tá, 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 né? Aí você tem que saber o que é a teoria do poder aéreo. Né? À luz da escola contemporânea, geopolítica, analise, justifique os fatores que fizeram a Rússia invadir a Ucrânia. Estou aqui inventando qualquer coisa aqui para poder complementar a frase inicial. Né? Ou então a ECM vai pegar lá naquela questão, como vocês já viram alguns já devem ter visto, né? Colocar uma citação, né? Um extrato de alguma dessas teorias. Segundo Mackinder, tal coisa, tarará, tá, tá. Aí depois vem a questão, mas você tem que saber. De novo, ninguém vai perguntar para vocês, explica a teoria do poder aéreo, explica a teoria do poder marítimo. Tá? Qual é a diferença de poder naval e poder marítimo? O que dizia Marran sobre o poder? Não. Tá? Isso vai ser uma fundamentação para responder alguma questão a ser apresentada. Tá bom? Então, acho que a gente pode partir para o intervalo, Coronel Romeu. O que o senhor acha? Ok.
10 minutos? Ok. Deixo no controle do seu relógio. 8h40, então a gente volta. Tranquilo? Perfeito. Então Então, no tá, até horário, né, breve. Romeu? 8h40, então. Tá bom. Vamos lá. Ok. Bem, senhores, então, retomando aqui da aula onde nós paramos, vamos agora ver, então, a teoria das pan-regiões, ok? Vamos lá. Ok, estou aqui brigando um pouco com esse Zoom, brigando bastante, na realidade, porque ele resolveu ficar na minha tela e não quer desaparecer. Vamos lá. Pronto. Está aqui. Vamos lá. Agora sim. Então, as pan-regiões do Haushofer. Então, é uma outra teoria na qual ele dizia que é, ele culpava a população alemã, né, que tinha falta de conhecimento geopolítico, pela derrota na Primeira Guerra Mundial. Ele dizia que a geopolítica era a consciência geográfica do Estado. E suas ideias influenciaram as estratégias expansionistas, nada mais, nada menos do que Hitler. Né? Então, as ideias que ele tinha influenciaram Adolf Hitler. É importante a gente saber quais são os fundamentos aí que acabam levando a explicar alguns acontecimentos importantes do século XX. Então, ele escreveu esse livro aqui, né? Não vou me arriscar a traduzir o título em português, mas ele dividiu o mundo em quatro áreas. Ele dividia em Pan-América, que era uma área liderada pelos Estados Unidos, dividia em Euráfrica, que era uma área sob a liderança da Alemanha, auxiliada, se possível, pela Grã-Bretanha. Lembrem-se que existia aqueles que estudam um pouco mais a Segunda Guerra Mundial, que existia esperança de Hitler de ele não ter de firmar paz com a Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Vamos ver daqui a pouco, vou até mostrar o personagem que tentou fazer isso. A Pan-Rússia, que seria encabeçada pela então União Soviética, e a Pan-Ásia, ou Esfera de Coprosperidade da Ásia Oriental Maior, tá? Que era o nome que os geopolíticos japoneses deram, sob direção do Japão. Então, essas teorias, elas explicam muito da Segunda Guerra Mundial. O que o Japão tentou fazer na Ásia foi exatamente essa área de esfera de prosperidade, sob liderança dele. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que fica no mapa. Né? Então, nós teríamos aqui a Pan-América, sob liderança dos Estados Unidos, a Euráfrica, sob liderança da Alemanha e auxiliada, se possível, pela Grã-Bretanha, a Pan-Rússia, e a Pan-Ásia, ou Esfera de Coprosperidade da Ásia Oriental Maior, sobre a liderança do Japão. Então, cada área do mundo teria a liderança de um Estado forte. Né? Seria ele que lideraria as ações em cada área dessa do mundo. Tá? Então, essas ideias foram levadas para o Hitler, elas, junto com as ideias do Hatz e do Gehlen, né, também por meio de um camarada, Rudolf Hess, esse senhor aqui. Ele foi aluno e amigo, né? E ele tinha do Haushofer, então esse aqui é o Haushofer, esse aqui é o Hess, tá? O Hess, ele era o vice-Führer, ele é o 02 do regime nazista, né? E ele cai em desgraça quando? Quando ele pega um avião, se não me engano, 41 ou 42, ainda quando a Inglaterra estava, se não me engano, durante a Batalha da Grã-Bretanha, ele pega um avião, invade o espaço aéreo inglês, ele pousa em solo da Grã-Bretanha e dizia que a sua missão era fazer a paz em separado do regime nazista com a Inglaterra. Esse senhor foi preso nesse episódio, foi rejeitado pelo Adolf Hitler, foi tido como traidor, e depois, posteriormente, ele ficou a maior parte da guerra preso, então, a partir daquele momento, né? Perde, obviamente, o cargo dele de vice-Führer, e ele vai
ser julgado por crimes de guerra no julgamento de Nuremberg em 46, se não me engano. Ok? Então, o regime hitlerista absorve essas ideias e justifica para quê? Para aquela política que a gente já viu que está lá nos fundamentos, né? No Lebensraum, o espaço vital. Então, os alemães ocupando todos os espaços das suas fronteiras, buscando o seu espaço vital. Então, ela usou essa teoria das pan-regiões para justificar a sua política expansionista. Tá? Uma segunda teoria, uma outra teoria, a teoria do desafio e resposta desse senhor aqui, Toynbee, né? Toynbee, Arnold Toynbee, é a teoria do desafio e da resposta, de 1974. Essa teoria é fruto de um livro que ele escreveu, que na realidade é um grande compêndio, né? É um estudo de história. Ele analisa 21 civilizações, tá? E é um trabalho de 12 volumes, tá certo? São 27 anos de estudos e pesquisas, foi escrito entre 34 e 61, e ele faz uma análise das civilizações mundiais, em termos biológicos, econômicos, geográficos e religiosos, certo? Então ele analisa 21 civilizações. São 12 volumes. Vejam, hoje o tempo de vida foi o trabalho da vida dele, né? E ele dizia o quê? As dificuldades geográficas, os obstáculos, são desafios que se antepõem ao processo de afirmação das nações. Ou estas superam esses desafios e se afirmam, ou não os superam e são condenadas à estagnação ou à desagregação. Então, para o autor, toda a inferioridade geográfica que existia era um obstáculo, mas eles serviam como desafio para aquela nação, para aquele povo, para que ele pudesse ir à frente. Então, aquelas civilizações que aceitaram e venceram os desafios, elas se afirmaram e se desenvolveram. Pelo contrário, aquelas que não conseguiram vencer esses desafios, elas acabaram perecendo ou aceitaram o subdesenvolvimento. Então, ele dizia também que a geopolítica é conselheira e indicadora de soluções, mas o destino do povo está na mão das suas elites. Tá? Então, dizia que cada nação tinha que enfrentar os seus desafios e encarava todos os obstáculos geopolíticos. Ah, não tenho saída para o mar. Ah, meu território é recortado. Tem muito que é cheio de cadeia de montanha. Não, todos os desafios geográficos, esses obstáculos eram desafios que deviam ser vencidos por aquela nação. Tá? Então, ele dizia que a Organização Mundial se apresentou, se apresenta e se apresentará, ou seja, passado, presente e futuro, tendo como principais potências mundiais aqueles estados que aceitaram os desafios, se afirmaram e se desenvolveram. Então, de novo, quem aceitou o desafio venceu e se desenvolveu. E quem seriam esses estados que aceitaram o desafio e se desenvolveram? Então, dizia que existia uma megapotência, que era os Estados Unidos, e grandes potências. Então, todo o G7, né, Canadá, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália e Japão, e mais a Rússia. Tá? Bem como em estados em desenvolvimento que estavam aceitando esses desafios, inclusive desafios impostos pelos os estados esses que já tinham vencido esse estágio e estavam buscando o seu desenvolvimento. Quem eram esses estados que ele estava observando? China, Brasil e Índia. Ok? Então é o que a gente está, a definição do mundo. É o G8, né, o G7 mais Rússia e os BRICS. Próxima teoria, a teoria das fímbrias, do professor Spykman. Tá? Então, ele era um holandês, naturalizado norte-americano, que dizia o seguinte: lembra do conceito de Hartland e de Himmler? Tá? As fímbrias eram os Himmler. Quem controlar, ele dizia o seguinte: quem controlar o Himmler dominará a Eurásia. Quem dominar a Eurásia dominará o mundo. Então, é uma anteposição à teoria do Hartland. Não era quem controlar o Hartland vai controlar o mundo. Aqui ele diz quem controlar o Himmler vai controlar o mundo. Tá? Então, as suas ideias, eles influenciou toda a política externa dos Estados Unidos durante e após a Segunda Guerra Mundial, particularmente na Guerra Fria. Tá? E ele dizia que o Himmler ele era uma zona amortizadora de conflito entre o poder marítimo e o poder terrestre. Tá bom? Então, porque o Hartland era onde estaria o poder terrestre, não é isso? Então, o Himmler seria essa zona amortizadora entre esses dois poderes, o marítimo e o terrestre. Então, está aqui, ó. Podem ver o Novo Mundo, né, o Hartland
E aqui as pressões, ó, do Heartland sobre o Himmler, né, e do Himmler sobre o Heartland. Tá bom? Então, Heartland é traduzido por fímbrias, tá? Himmler, as fímbrias da Eurásia. A fímbria é essa parte externa, né, a parte exterior. Então, ele discordava do Mackinder, né, dizendo que as fímbrias da Eurásia, as margens da Eurásia, elas eram cruciais para conter o poder terrestre do Hartmann. Para isso, precisava o poder marítimo controlar esse Rhineland, e dizia que durante a Segunda Guerra Mundial a União Soviética dominou o Hartmann. Então, se nós observarmos o mapa da Europa pós Segunda Guerra Mundial e todos os países da cortina de ferro, é onde está a União Soviética e a Europa Oriental. Então, o que aconteceu? O bloco ocidental tinha que ocupar as fímbrias. Então, essa teoria das fímbrias, a teoria de ocupar o Rhineland, gerou, então, a política de contenção, tá? Que era baseada nessa teoria e foi proposta por George Kennan durante a Guerra Fria. Então, os Estados Unidos passaram a liderar esse bloco ocidental entre o confronto entre o poder terrestre, União Soviética, Heartland, e o poder marítimo, Himmler, Estados Unidos e todos seus aliados, Europa Ocidental, visando controlar essas fímbrias da Eurásia, para evitar a expansão soviética. Então, a União Soviética controlava o Heartland, portanto, precisa ter uma contenção, quem contém, quem comanda, quem controla o Himmler. Então, isso gerou a política da contenção. Então, está aqui. Para isso, foram criadas 3 organizações. Criou-se a OTAN, certo? Criou-se a OTAN. Criou-se a OT-100, tá certo? Tratado do Centro, que era a Grã-Bretanha, Turquia, Iraque, Paquistão e Irã, certo? E criou a organização do Tratado do Sudeste da Ásia, Austrália, França, Nova Zelândia. Lembra que aqui ainda a Indochina era francesa, o Vietnã. Nova Zelândia, Paquistão, Filipinas, Tailândia, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Ainda tinha como observadores Vietnã, Laos e Camboja, a Indochina, né? Mas a França era o poder colonial sobre esses países aqui. Defender as regiões ao sul e leste do Rio, respectivamente. Então, nós tínhamos 3 organizações: OTAN, OT-100 e OTASE, aonde? Atuando no Rhineland, tá? Para conter o Heartland, que quem estava aqui? A União Soviética e seus países associados que formavam a cortina de ferro, ok? Então elas tinham por objetivo conter o avanço soviético por meio do poder marítimo. Heartland, poder terrestre, Rhineland, poder marítimo. Veja como as teorias vão se associando, tá? No entanto, essas defesas do Himmler, elas entraram em declínio devido à atuação do poder terrestre. Por quê? Porque tiveram, Vietnã caiu, Camboja caiu, tivemos as guerras, a descolonização, o Irã foi tomado pelo radicalismo islâmico xiita. Então, a conjuntura foi mudando nesses países e acabaram com aquelas organizações. O TCE e o TAS, elas acabaram, permaneceu apenas a OTAN, ok? Fragilizando essa defesa do Rio. No entanto, a OTAN permaneceu forte, né? E conseguiu aí, fazer essa contenção da União Soviética, particularmente na Europa Ocidental. E venceu. Obviamente, a teoria foi vencedora, porque acabou pela dissolução da União Soviética e o fim da Guerra Fria em 1991. Uma outra teoria, a teoria do poder perceptível desse senhor Klein, tá, americano. Ele dizia que ele analisou o poder relativo dos mais importantes países do mundo. Ele criou uma fórmula para isso. Tá? Ele dizia que o poder relativo é produto da extensão geográfica, ou seja, do território, do crescimento populacional, dos recursos e da indústria nacional, da organização militar e da estratégia e da vontade nacionais. Ele salientava o grande importância da população, da sua cultura, aproveitando os recursos naturais, e para isso ele criou uma fórmula, essa fórmula do poder perceptível. Então, ele dizia que o poder nacional não depende apenas dos recursos materiais tangíveis, como forças militares e economia, também a habilidade de um país em utilizá-los eficazmente e da forma como os outros países percebem esse poder. Ou seja, não é somente o que eu tenho, como ele é percebido. E ele criou uma fórmula matemática. Tá? Então, o poder perceptível é igual a massa crítica mais a capacidade econômica mais a capacidade militar, a soma desses 3 itens, multiplicado pelo
pela concepção estratégica, objetivo estratégico e a vontade de executar a estratégia militar. Tá? Então, ele dizia que a combinação desses fatores moldava a influência e a posição de uma nação no cenário internacional. Uma teoria que acabou em declínio porque ela tinha muitos problemas. No manual DCM, que está disponível para vocês no portal do curso, existem vários exemplos do cálculo dessa fórmula, etc., e ela caiu em desuso. Ok? Vamos ver então agora as fórmulas, as teorias geopolíticas contemporâneas. Quais são essas teorias políticas contemporâneas? A primeira é a teoria dos blocos, do senhor Brochard. Tá? Ela foi lançada em 1991, também chamada teoria das zonas monetárias, dividindo o mundo em 4 blocos. Em cada bloco existiria uma moeda líder. Né? Essa moeda líder é a do Estado líder. Tá? E os estados do Sul? Os estados do Sul global, por serem pobres, eles não seriam nada mais do que fornecedores de alimento e matéria-prima para o hemisfério norte, tá? Que são mais industrializados, e eles absorveriam os produtos industrializados desses estados do norte global. Como é que esse senhor imaginou isso aqui? Ele imaginou nesse livro, A Miragem do Futuro, né? E imaginou essa Federação das Américas, que ficaria aqui nas Américas, obviamente, né, liderado pelos Estados Unidos e pelo dólar. Lembra que aqui é uma teoria baseada no poder econômico, então o dólar seria essa moeda aqui dessa zona da Federação das Américas, e seria a moeda de troca entre esses países. Ele imaginou uma moeda que na época não era euro, mas seria uma moeda dos europeus, já trazendo a teoria para os dias atuais, é o euro, né, que dominaria a África e dominaria a Europa. Ok? Então, essa aqui seria a Confederação Euro-Africana. Tá certo? Quem lideraria? Grã-Bretanha, França, Alemanha e Itália. Ou seja, a gente está falando do G7, né, pessoal? Tá? Teria aqui a União das Repúblicas Soberanas, que seriam os antigos estados da SEI. Lembre-se que essa teoria é de 91, não é isso? Se eu não estou me enganando, está aqui, ó, 91. Tá? Então foi logo após a queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, a criação da Confederação dos Estados Independentes. Tá? Então a liderança seria da Rússia e abarcaria aqui uma parte do Oriente Médio, Oriente Médio, Irã, Turquia, Iraque, Arábia Saudita e outras da região sob a liderança da Rússia. Tá? Então, o rublo seria a moeda que ditaria os rumos econômicos nessa região. Por fim, a Liga Asiática, que seria liderada pelo Japão, integrada pelos tigres asiáticos, né? Taiwan, Coreia, Austrália e outros da região, na esperança que um dia a China passaria a integrar esse bloco. Então vejam que ele traçou essa teoria, né? Dividiu o mundo em 4 partes, particularmente no aspecto econômico, né? A moeda de troca entre os blocos seria o dólar e dentro de cada bloco seria da moeda líder. Então, o dólar, o euro, o rublo e o ien. Eu acredito que faltou combinar com os chineses aqui, né? Faltou combinar com os europeus, faltou combinar com os outros países. Mas tá aqui a teoria dele, que foi descrita nesse livro. A teoria dos blocos ou das zonas econômicas. Temos também a teoria. Bem, eu queria fazer só uma observação aqui, né? Ele trata aqui exatamente os países do sul global como fornecedores de matéria-prima e recebedores de produtos industrializados, né? Então, ou seja, o sul global continuaria a ser dependente, né? Não teria a sua industrialização, tecnologia, nada, continuaria a depender dos países mais desenvolvidos. E a teoria dos limes de Ruffin, né, Ruffin deve ser em francês, tá? Também foi apresentada no livro Império, os Novos Bairros, também de 91, que ele dizia que que o confronto que era leste-oeste, ou seja, leste-oeste por quê? Era a Europa Oriental contra a Europa Ocidental, a Rússia estava no leste, os Estados Unidos estavam no oeste, então era um confronto leste-oeste, Estados Unidos, Rússia, Europa Ocidental, Europa Oriental, foi substituído pelo confronto norte-sul. Tá? Então, a nova ordem mundial era baseada na multipolaridade. Os estados ricos devem priorizar resolver seus próprios problemas em vez de ajudar os estados pobres do sul. Ou seja, vou resolver o meu aqui, quem está embaixo aí no sul global que se resolva. Não vou interferir. Tá?
Isso resultaria em zonas de instabilidade, e para conter essa zona de instabilidade, a gente estabeleceria estados tampões, né, que bloqueariam a entrada dos novos bárbaros na região privilegiada. Ele não queria ter imigração de miséria. Então, existiria o norte desenvolvido, uma linha de estados tampões, e esses estados tampões eles bloqueariam a entrada de novos bárbaros vindo do sul, nessa região privilegiada. Para esses estados tampões, ele admitiria até estados totalitários, desde que isso contribuísse para a estabilidade regional. Tá? Ele também propunha, vejam bem, 91, final da Guerra Fria, acabou a recém-dissolução da União Soviética, Rússia fraca, uma liderança fraca, que era o Boris Yeltsin, se não me engano. Tá? Então, uma ajuda financeira para os países da Europa Oriental e Rússia para se consolidarem no novo império. Então, quem que ele queria ajudar? Os países do norte, Europa Oriental e Rússia, porque o sul ia ser subdesenvolvido e fornecer matéria-prima. Né? Então, está aqui, ó. Então, diz que tem uma área de dobradiça, aqui o novo império, o norte, e os novos bárbaros, sul. Tá? Então, os estados tampões estariam aqui, mesmo que fossem estados totalitários. O importante é que ele não permitisse que os novos bárbaros viessem para o norte. Tá? A teoria de Lyons. Temos também a teoria da incerteza. Veja que é o terceiro autor francês, né, o autor francês, o Lelouch. Tá? Ele apresenta essa teoria em 1992, tudo recém-terminado a fim da Guerra Fria, né? A ascensão dos Estados Unidos como uma potência dominante global. Então, ele dizia que após o colapso da União Soviética, o mundo não verá uma nova ordem, mas sim uma desordem, que pode durar até 2025. Então, a teoria dele está dizendo que a desordem mundial dura até o ano que vem. Tá? Então, como vai ser causada essa desordem? O que causa isso aí? Então, são revoluções e instabilidades nas ex-repúblicas soviéticas, Ucrânia, Polônia, Hungria, né? Explosão demográfica na África, distúrbios nos Estados Unidos, ameaça nuclear islâmica no norte da África contra a Europa, rearmamento do Japão e abertura da China ao Ocidente. Tudo isso era a desordem, a instabilidade que tudo isso ia causar na ordem global. Ele dizia que os Estados Unidos não seriam capazes de liderar essa ordem global, tá certo? E ele não via a América do Sul como uma zona de turbulência, era uma área mais calma, e que o Brasil devia aproveitar dessa estagnação para liderar essa região. Tá? Então, ele dizia que a América do Sul está tranquilo, quem o Brasil toma conta lá e se projeta através dessa região. Okay? Então, está aí a teoria em mapa do Pierre Lelouch, tá, de 92. Então, as instabilidades vindo para o norte, né? Estados Unidos, aqui da África para a Europa, etc. Então, fazer uma representação gráfica apenas. Teoria da tríade. Ela é uma teoria que surgiu no Clube de Roma. O Clube de Roma é um grupo de intelectuais, né? Inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso faz parte, tem industriais, pensadores que fazem parte do Clube de Roma. E ele divide o mundo em três blocos principais: bloco americano, liderado pelos Estados Unidos; o bloco europeu, liderado pela Alemanha, tá certo? Incluindo nesse bloco europeu, incluía a Rússia e norte da África; o bloco asiático, composto pelo Japão, China, Austrália e Índia, tá? Então, liderado, obviamente, aí pelo Japão, com o iene como moeda corrente. Veja que essas teorias elas estão na época que o Japão era uma potência maior, né, economicamente falando, do que a China, e tinha uma participação maior no comércio mundial global. Né? Todos os blocos seriam influenciados pelos Estados Unidos, considerado líder global, e a formação desses blocos ela está inspirada em teorias como a de Haushofer, Brochard e Ruffin. Ok? E aqui ele dizia que para aplicação, a gente percebe no mundo de hoje que para aplicação prática dessa teoria, desde o final do século XX, foi usado diplomacia, economia, em muitos casos até a força. Então, a ideia era criar um mundo mais harmonioso em termos de poder e domínio. Falta combinar com os atores todos, né? Falta combinar com todo mundo. O general Meira Matos, né, do alto da sua sabedoria, resumia a teoria da tríade da seguinte maneira: a tríade do Clube de Roma prospecta a organização de uma sociedade mundial planejada,
visando evitar as anunciadas calamidades de nível planetário: descontrole ambiental, explosão populacional, crise energética, carência de água e perigo nuclear. Prevê um mundo organizado segundo o modelo das grandes empresas multinacionais, dirigida pelos três grupos de nações, né? Estados Unidos, Europa e Japão. Estão liderando, né? Sob a supervisão dos Estados Unidos, ou seja, davam realmente o papel de xerife do mundo para os Estados Unidos aqui. Tá? Quem quiser conhecer um pouco mais do Clube de Roma, está aí o link para que vocês possam visitar o site. Tá bom? Então está aqui a teoria do Clube de Roma, o bloco americano, uma área de influência dos Estados Unidos, o bloco europeu, tá? Uma área sob influência dos Estados Unidos, né? Tá aqui, ó, bloco asiático. Falta combinar só com todos os atores. Aí temos uma teoria que é importantíssima e que influenciou durante muito tempo aí a política, os entendimentos, né, da política externa. O choque de civilizações é uma das mais conhecidas. Tá? Vocês têm disponível também no portal do curso um papiro que faz a análise desse livro. Tá? Então, o autor da teoria do choque de civilizações é o Samuel Huntington, também ele é autor de outros livros importantes, como A Terceira Onda, que até falava sobre a terceira onda das democracias. Ele também tem um outro livro importante que fala do papel do militar na sociedade, que é O Soldado e o Estado. Tá? Então, basicamente, são livros que referência aí nos estudos geopolíticos, de política, né? Em curso de geopolítica ele é muito citado, tá certo? Então, segundo ele, a civilização é o mais alto nível de identificação de um indivíduo com os outros. Então, civilização, o que que é? É o mais alto nível de identificação de um indivíduo com os outros. Então, quando todo mundo se identifica um com o outro, ele forma uma civilização. E no pós-Guerra Fria, as guerras não serão entre civilizações e não mais entre nações. Tá? Ele identificava 9 civilizações atuais: ocidental, islâmica, cínica, budista, latino-americana, ortodoxa, hindu, africana e japonesa. Tá certo? Então, ele, com essa identificação dessas novas civilizações, ele vai explicar a teoria dele. Tá? Essa classificação ela provocou, obviamente, protestos, né, pela exclusão da América Latina da civilização ocidental. Diz que a América Latina é uma outra civilização. Então, está aqui no mapa, né, nós podemos observar aqui em vermelho escuro a cínica, né, ou seja, é a chinesa, em vermelho a nipônica, em laranja a hindu, em amarelo a budista, em verde a islâmica, em azul escuro a civilização ocidental, tá aqui a Europa, América do Norte e Austrália, Nova Zelândia, em roxo a latino-americana, em azul claro a ortodoxa, em marrom a subsaariana. Ok? Então são as civilizações de Huntington. E os choques se dariam entre essas civilizações. Então ele argumenta que as diferenças culturais profundas, particularmente as de tradição e religião, serão as principais fontes de conflito. Diferenças culturais profundas, religião e tradição, principais fontes de conflito. Então, será que isso está presente no nosso mundo de hoje? Tá? E o que ele dizia também? Que a interconectividade, que a globalização, tudo isso ia potencializar essas tensões. E que os conflitos tenderiam a ocorrer nos limites, nas linhas de fratura entre as civilizações, na linha onde uma civilização encontra com a outra, nas fronteiras, por exemplo, na fronteira entre o Ocidente e o mundo islâmico. Tá? Então, ele também previu que a civilização ocidental enfrentaria desafios crescentes, particularmente do Islã e da China, que ele via como potências emergentes. 1992. Então, ele já previa que existiria o Ocidente, a civilização ocidental, seria desafiado pela civilização islâmica e pela China. Tá? A teoria foi criticada por ser considerada determinista, né? Não levar em conta outros fatores, e não considerar suficientemente os fatores políticos e econômicos. Tá bom? Então, aqui está, dentro da teoria dele, quais são as civilizações ameaçadoras. Né? Então, a civilização árabe muçulmana,
né, ameaçando a civilização ocidental, e a civilização confuciana também, ou cínica, né, que é a da China, também ameaçando aqui a civilização ocidental. Tá bom? Então, aqui uma frase dele, né? Minha hipótese é que a fonte fundamental de conflitos nesse mundo novo não será principalmente ideológica ou econômica. Lembre-se que nós estávamos vindo da Guerra Fria. Era batalha entre duas ideologias. As grandes divisões entre a humanidade e a fonte dominante de conflito será cultural. Os Estados-nações continuarão a ser os atores mais poderosos no cenário mundial. Então, ele continua achando que o Estado-nação é o ator principal. Ele não desacredita da figura do Estado-nação, assim como estabelecido na Paz de Westfália. Tá? Mas os principais conflitos da política global ocorrerão entre países e grupos diferentes de civilizações. O choque de civilizações dominará a política global. Percebam, o choque de civilizações dominará a política global. Será que é o que nós vemos hoje aí no noticiário o tempo todo? Será que é isso que está acontecendo? As falhas geológicas entre civilizações serão as frentes de combate do futuro. Ok? Samuel Huntington. Então, nós temos aí uma outra teoria. Então, para privilegiar um autor brasileiro, né, o Coronel Mafra, tá? Incrivelmente, foi a pessoa que eu achei mais dificuldade em encontrar informações da sua bibliografia, né, e também da sua biografia, mas, como referência, tem esse livro dele aqui, que é o livro que embasa vários dos slides que estão nessa apresentação, bem como uma parte deles foi disponibilizada pela SEMI para vocês estudarem. Tá? Então, essa teoria ela é de 1996 e ela negava a inferiorização atribuída ao Brasil e demais países da América Latina. Ele achava que todo mundo, esse Brasil e América Latina, era tratado como secundários globalmente. Então, ele propõe não dividir o mundo em 4 blocos: norte-americano, sul-americano, europeu e asiático. Então, ele dizia que o Mercosul era uma comprovação disso, os estados queriam aderir ao Mercosul. Vamos lá, 1996, tem que voltar todo esse tempo para a gente entender. Né? Tá todo mundo entusiasmado com o Mercosul, tinha acabado o período dos regimes militares na América do Sul, então tá a integração entre Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, superando diferenças históricas de rivalidades do século XIX. Então, toda uma atmosfera de positivo. Tá? Então, o autor entende que é necessário não tratar a América Latina como fornecedora de matérias-primas, mas como uma parceira, não uma colônia econômica. Tá? E essa teoria ela desafiava a visão ocidental hegemônica, né? Dizendo que a América Latina era uma civilização própria e tinha uma visão crítica em relação a todas aquelas teorias que a gente mostrou até agora. Tá? A América Latina sempre sendo caudatária, né? Sempre sendo fornecedora de mão de obra, fornecedora de matéria-prima, recebedora de produtos industriais. Então, ele dividiu o mundo em 4 blocos. O bloco asiático, liderado ali pelo Japão, né? Faltou combinar com a China de novo. Né? O bloco europeu, aqui sob a liderança da Alemanha, falta combinar aqui com a Inglaterra e falta combinar com a França, mas a liderança seria da Alemanha. Né? É o bloco norte-americano, é, liderado pelos Estados Unidos. Aí eu acho que não faltou combinar com o Canadá, que o Canadá aceita essa liderança, não tem problema. Né? E o bloco sul-americano, que é liderado aqui pelo Brasil. Bom, então essa é a teoria do Quaterno, do Coronel Mafra, em 1996. Passamos então agora, senhores, para o pensamento geopolítico brasileiro. Tá? Vamos ver aqui alguns pensadores brasileiros. O que eles nos têm a dizer? Então, esse pensamento geopolítico ele vem lá de trás. A gente pode citar aí como primeiro pensador José Bonifácio. Ele já lá atrás, a gente não viu lá no início, os pensadores, os estadistas, já de muito tempo eles tinham ideias que depois foram sistematizadas. O José Bonifácio tinha ideias geopolíticas interessantes. Né? Ele tentava integrar o Brasil, interiorizar a população brasileira por meio da interiorização da capital, criação de um sistema de transporte que convergisse para a capital, tudo isso num pensamento de integração territorial. Então, o José Bonifácio pode ser, além de estadista, ele também tinha visão geopolítica. Mas a história geopolítica, a escola geopolítica brasileira clássica, tá? Ela tem alguns autores expoentes.
tá certo? O Marechal Mário Travassos, foi comandante da Academia Militar, o general Goberido Couto Silva, o general Meira Matos e o general e a professora Terezinha de Castro, tá certo? Então, eles são os expoentes dessa escola geopolítica brasileira clássica, tá bom? Vamos passar pelo pensamento deles muito rapidamente aqui. Então, aqui alguns livros de autoria deles, para que depois vocês possam dar uma olhadinha, e os anos que foram publicados. Tá? Falamos do Marechal Mário Travassos, ele é uma visão brasileira do debate iniciado por Hatzel, ele escreveu esse livro, Projeção Continental do Brasil, em 1931, ele era, se não me engano, capitão ou major quando escreveu esse livro. Tá? E ele tinha nessa obra o espírito da Revolução de 1930. Então o Brasil precisava desenvolver seu território e competir com a Argentina e Estados Unidos pela hegemonia da América do Sul. Então ele analisou diversos desafios da política externa brasileira à luz da geografia sul-americana. E ele dizia que existia dois antagonismos que moldaram a política do continente. Uma da vertente do Pacífico e uma da vertente do Atlântico, pelos Andes. Então está aqui, ó, a vertente do Atlântico, na bacia do Amazonas, e a vertente do Atlântico na vertente do Prata, essa divisão aqui, e a vertente do Pacífico, que é dividida aqui pelos Andes. Então, esses antagonismos moldavam a política do continente. Ele destacou a importância dos rios. Lembra que nós estamos falando de 1931, né? Antes da grande industrialização no Brasil, dos anos 60, antes das grandes estradas, de automóvel, de tudo isso. Né? Então, ele fala da importância dos rios como meio de comunicação e homogeneização das regiões. Para integrar, precisaria usar os rios. Tá? Ele destaca as grandes passagens naturais dos Andes, os passos e os nudos, que eram os centros de dispersão de água, e ele dizia que a construção de infraestrutura de transporte poderia neutralizar ou ampliar os efeitos desses elementos geográficos. Então, ele era partidário dessa grande construção de infraestrutura para vencer os elementos geográficos que dificultavam o nosso desenvolvimento e a nossa integração. Tá? E ele dizia que os principais atores no continente sul-americano, quem eram? Argentina, Bolívia, Brasil e um ator extracontinental, que era os Estados Unidos. Então ele dizia que a Argentina era o nosso principal rival regional e que a Bolívia era o pivô sul-americano, ou seja, o Heartland. Tá? Ele era o Heartland, a Bolívia era o Heartland. Ela tinha uma posição privilegiada, mas devido à sua geografia, ela era sujeita à instabilidade. Então, tanto o Brasil como a Argentina teriam que influenciar a Bolívia. Ele dividia o Brasil em 4 regiões geográficas, vejam aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, tá? E ele dizia que a construção de rodovias e ferrovias era uma maneira de integrar e superar as barreiras naturais. Tá? Então está aqui: o Brasil competia com a Argentina pela influência na bacia amazônica e do Plata. Tá? Ele dizia que o Brasil devia buscar projetar sua influência por meio de portos e rodovias, e ele analisava, né, que a Argentina estava buscando fortalecer a sua influência na bacia do Prata com ferrovias. E aqui tem esse aqui no livro dele, ó, Esforço Rodoviário Ferroviário Platino. Então, Buenos Aires ligado a Mendoza e Valparaíso, ou seja, um porto no Pacífico com um porto no Atlântico. Né? Aqui uma ferrovia ligando a Argentina, aqui é Posadas, é na Argentina ainda, tá? Com Assunção, no Paraguai. Uma outra ferrovia ligando aqui toda a região que vai até La Paz, e de La Paz, ó, Arica, ainda no Chile, e Cusco, aqui no Peru. Então veja que ele traz aqui um traçado, né, semelhante aqui, ó, ele interiorizava o continente por meio de ferrovias. Tudo desaguando aqui no Porto de Buenos Aires, integrando esses portos do Pacífico com o Porto de Buenos Aires. Os senhores vão estudar ainda sobre a iniciativa de integração regional sul-americana e vão ver que as coisas, a história não se repete, mas ela rima. Tá? Guarda isso, a história não se repete, mas ela rima. Muitas coisas elas são repetidas e a gente continua a ver elas acontecerem.
Tá? E eu dizia também que a Bolívia, que eu já falei, né, a Bolívia, era, pela sua posição, ela interessava tanto ao Brasil quanto à Argentina, e que os Estados Unidos se interessava em acompanhar de perto essas disputas, porque ele queria estabelecer bases na região. A gente não escuta sobre isso o tempo todo, né? Estados Unidos querendo estabelecer bases na região. Então, 1931. Sobre a Amazônia, né, que é um objetivo específico nosso, ele dizia que os Estados Unidos podia influir bastante a região. Por meio do quê? Por meio do Canal do Panamá e do Mar das Antilhas. E ali era o início, ali era por onde é a origem da influência dos Estados Unidos. O Canal do Panamá e o Mar das Antilhas. Ele dizia que essa região era uma segunda instabilidade geográfica devido à vulnerabilidade e às influências dos Estados Unidos, que se deviam aqui às bacias do Orinoco, que dá entrada do rio, bacia do Rio Orinoco, né, que dá entrada para o território da Venezuela, e do Madalena, que dá entrada ao território da Colômbia. Tá? Então, essas eram as portas de entrada para os interesses norte-americanos do petróleo e da borracha da região amazônica. Estamos falando de 1931. 1931, a borracha da região amazônica era importantíssima. Tá certo? Então, é, nós temos ainda, ele afirmava que o Brasil devia identificar essas áreas de interesse prioritário, incluindo a Amazônia, as fronteiras oeste e sul. E o domínio dessas regiões garantiria ao país uma posição estratégica para proteger os seus influências, seus interesses e influenciar a América do Sul. Então, integre a Amazônia, defenda as fronteiras e, a partir daí, projete poder sobre a América do Sul. Então, vamos lá, né? Fronteira como epidemia do Estado. Vamos vendo aí que as ideias elas vão se concatenando. Aí ele dizia, a partir da influência do Heartland, no Heartland, quem era o Heartland? Bolívia. Brasil ganha projeção continental, além de obter recursos que fortalecem o país para impedir o avanço dos imperialismos argentino e norte-americano. Veja a preocupação que ele tinha àquela época. Um segundo pensador, mais polêmico no sentido de que, por ter participado do regime militar, foi chefe do SNI, mas nossa análise aqui hoje é sobre o pensamento do geopolítico que ele tinha. Então, o general Gobelin disse que o Brasil deveria ocupar uma posição de destaque na América do Sul, combinando expansão econômica, controle político e integração nacional, para proteger a soberania do país contra ameaças comunistas, bem específico. Mas então, Brasil deve ocupar o papel de destaque na América do Sul. Então, tem que ter, para ter esse papel de destaque, você tem que ter economia, tem que integrar o seu território, senão você não vai se destacar no continente. Tá? Então, ele pregava a integração das diferentes regiões, o fortalecimento da infraestrutura, possibilitando essa integração e o desenvolvimento econômico. E tudo isso é garantir a soberania do Brasil. Então, estamos falando de Brasil na liderança, integração das diversas regiões e desenvolvimento. Tá certo? Então, para o general Goberi, a principal característica do sistema internacional era a anarquia, sistema nacional, internacional, como se organizam as nações, como elas se relacionam. Né? Então, qual é a característica do sistema internacional? Não tem um líder, não tem quem organiza, né? Não tem quem bota ordem nas relações entre as nações. É anárquico, tá certo? Então, ele dizia que o Brasil tinha que impor o Estado brasileiro tinha que ter um planejamento voltado para a segurança nacional, né? Tinha que ter um modelo de planejamento estratégico que substitua o empirismo e as ações desonestas. Vou repetir, senhores. O Brasil precisa de um modelo de planejamento estratégico que substitua o empirismo e as ações desonestas. Certo? Acredito eu que essa frase, esse pensamento continua bastante atual. Ok? Ele dizia que o território brasileiro era dividido em 5 ilhas, poucas conectadas, então ele dividiu o território em ilhas. Vejam os termos como eles vão se repetindo, né? Então, o território brasileiro é dividido em 5 ilhas, sendo a região sudeste pertencente à Ilha Coração, o Hartling. Né? Então, o sudeste era a Ilha Coração do Brasil. Então, diante dessa realidade, o Estado brasileiro deveria realizar uma efetiva integração do território nacional. Tá? Então, do sudeste em direção às demais ilhas, nordeste, sul, centro-oeste e norte. Esse empreendimento deveria priorizar a ocupação dos espaços vazios, integrar efetivamente as áreas anecúmenas, iniciando a integração pelas ilhas do litoral nordeste, sudeste e sul. Então, o sul, o sudeste e o nordeste, o litoral do nordeste, dali partiria a integração
para as demais ilhas, certo? A última ilha seria, a ser integrada seria a da região norte. Tá? Então, para essa integração da região norte, ele visualizava que deveria ser, essa ilha, a região norte, deveria ser inundada com brasileiros, incorporando-a de fato ao Brasil, integrar a Amazônia ao Brasil, povoar a Amazônia. E aí a gente vai poder perceber todas aquelas políticas que foram traçadas na década de 70, da Transamazônica, doação de terras, etc., Zona Franca de Manaus, tudo aquilo que aconteceu posteriormente, veja como tem ligação com as teorias do general Gobi. Tá? Como síntese, né, ele dizia que a ilha amazônica, enquanto vazio demográfico, surgia não apenas como ameaça à soberania nacional. Então, enquanto a Amazônia fosse despovoada, ela era uma ameaça à nossa soberania. Mas também não era só isso. Isso também dificultava a absorção dos recursos que tinham naquela região. Então, você tinha que povoar, para não ser um vazio demográfico, não ser uma ameaça à nossa soberania, mas também para poder retirar dali os recursos que estavam à disposição da nação brasileira. Tá? Tudo bem. Também o general Guberi, é importante dizer que ele tinha uma visão brasil-cêntrica. Né? O Brasil, como potência regional, deveria ser, dentro desse jogo bipolar da época entre Estados Unidos e a União Soviética, toda a nossa geopolítica deveria ter uma visão brasil-cêntrica, o Brasil como centro do mundo. Então, não haverá geopolítica brasileira que tal nome mereça, sem que considere, de fato, o Brasil como centro do universo. É uma citação dele. Então, ele tinha uma visão do Brasil como centro das relações como um todo. Nosso terceiro pensador brasileiro é o general Meira Matos, tá certo? Ele também destacava a importância estratégica do território brasileiro, defendia que o Brasil atuasse como potência regional, especialmente na região amazônica. Bom, ele enfatizava a necessidade de pensar em segurança e desenvolvimento nacional, com foco na ocupação e defesa das fronteiras. Vejam a coincidência da, é, do pensamento com o general Goberi, eles são contemporâneos. Né? Então, ele também via que a política internacional era uma política de competição entre potências, e defendia que a gente deveria defender o nosso interesse por meio de alianças estratégicas de poder militar, ou seja, faça aliança com quem você entende que que pode auxiliar a defender os seus interesses e tenha poder militar para garantir os seus interesses. Tá? E ele dizia que era importante ter um poder econômico que garantisse e sustentasse a segurança nacional. Tá? Então, o desenvolvimento econômico como fator de segurança nacional. Em relação à Amazônia, o general Meira Matos enfatizava a necessidade dos países amazônicos se unirem em prol da defesa da soberania. Tudo isso que ele pensava é precursora da organização do Tratado da Cooperação Amazônica. Então, foi firmado um tratado, o TCA, que posteriormente virou a OTCA. Tá? Então, dizia que esses países da Amazônia precisavam se unir para defender a região e para desenvolvê-la. Para isso, ele pensou em polos de desenvolvimento transnacionais para essa região. Então, a Amazônia, para ele, era o maior desafio geopolítico da sua geração e que ela devia ser integrada. A integração dessa área era um grande desafio. Tá? Lembra da teoria do desafio, do obstáculo? Devemos vencer para superar e para continuar prosperando. Tá? Então, nessa visão dele militar e geopolítica, ele projetou uma estratégia de integração com foco no desenvolvimento econômico da região, mas sempre pensando no reflexo econômico militar da área. Tá? Então, ocupar as fronteiras, desenvolver economicamente a região, Zona Franca de Manaus, pelotões especiais de fronteira, tudo isso está dentro desse contexto. Tá? Então, dentro de tudo isso, então surge a teoria dos polos do desenvolvimento. Quem eram esses polos de desenvolvimento? Ele era um polo que ia integrar o imenso espaço amazônico, tanto nacional como internacionalmente, e visava, na região desses três polos aqui, ó, na fronteira norte do Brasil, essa integração. Então, o primeiro polo é Boa Vista, Léten, na Guiana, e Boa Vista, Léten, na Guiana e Santa Helena, na Venezuela. Então, Boa Vista, Santa Helena e Léten. O segundo polo era Tabatinga, Letícia, na Colômbia, e Ramon Castilha, no Peru.
E o terceiro polo, Porto Velho, Rio Branco, Riberalta e Cobija, na Bolívia. Então, tá aqui. Então, são os três polos de desenvolvimento transnacionais que propiciaria não só a integração nacional, mas transnacional com os países fronteiriços do Brasil. Tá? Então, segundo ele, ainda a integração amazônica exigiria uma estratégia integradora que privilegia a utilização de modernas tecnologias para aproveitamento e otimização dos múltiplos recursos existentes. Pegar, colocar gente lá dentro e explorar os recursos. Não é? Vejam que a gente está falando de uma outra época, não se fala em preservação do meio ambiente, nada desse papo ainda. Nós estamos falando em ocupar, integrar e explorar os recursos. Tá bom? Então está aqui uma transparência que eu aproveitei da monografia do Coronel Alexandre Cotas, que os senhores vão conhecer ainda. Então fala aqui, ó, a importância da integração da Amazônia ao restante do território brasileiro, é uma síntese do pensamento dele em relação à Amazônia, e o Brasil deve estabelecer uma estratégia para a região diante da tese da internacionalização da Amazônia. Por último, a última pensadora brasileira, aí estamos a pouco tempo de acabar a nossa apresentação, a professora Terezinha de Castro. Ela influenciou a nossa geopolítica, ela dizia que a gente tinha que ter uma formulação própria, e ela destacava a importância do Atlântico Sul para o Brasil. O Brasil devia fortalecer a sua presença nessa região, tá bom? Não apenas militarmente, mas economicamente e diplomaticamente. Então, o Brasil devia ampliar sua projeção internacional, atuando para além da América do Sul. Então, ela via que o Brasil, além da América do Sul, devia se projetar para o Atlântico Sul, para a África, tá? Uma maneira de aumentar a sua influência global. Então, não só a América do Sul, mas também o continente africano na porção ali do Atlântico Sul. Tá? Em relação à Amazônia, ela dizia que a gente devia consolidar a integração, que era uma área que devia ser protegida. O Brasil deveria assegurar o controle dos recursos naturais lá existentes. E ela via a Amazônia não apenas como uma prioridade estratégica para o Brasil, mas para o mundo. Então, o mundo estava de olho na Amazônia. Então, até a capa desse livro aqui mostra bem isso. Então, ela defendia a presença estatal e militar na região. O que é o Pelotão Especial de Fronteira? Né? Presença estatal e militar na região, como projeto. Né? A geopolítica da Amazônia deve ser parte da Política Nacional de Segurança, vinculável ao desenvolvimento sustentável e uma ocupação ordenada do território. Vemos que ela já está um passo à frente, né? Uma teoria mais moderna. Né? Desenvolvimento sustentável e ocupação ordenada do território, não apenas ocupar e inundar com brasileiros. Tá? Ela também via a importância estratégica da Antártica, então ela dizia que o Brasil ela via a Antártica, né, como uma projeção, tá, uma extensão lógica da projeção do Brasil no Atlântico Sul. Tá? Veja como ela enxergava o Brasil influenciando a América do Sul, na Antártica, e a África na sua costa oeste. Ok? Então, e é para isso o que era? Quem era fundamental? Poder marítimo. Teríamos que ter um poder marítimo para garantir a nossa defesa e para garantir a nossa influência. Tá? E ela considerava que o fim da Guerra Fria deu espaço para o surgimento do neocolonialismo econômico. Que seriam aquelas teorias que a gente viu de 91, de 92, dos Limes, dos blocos, que não seriam nada mais que um neocolonialismo econômico. Né? Então, era uma contraposição àquilo que estava acontecendo no mundo nos anos 90, pós-Guerra Fria. Ainda com relação à Amazônia, ela dizia que, para manter o seu desenvolvimento, os países industrializados do Norte precisavam de matérias-primas dos países subdesenvolvidos do Sul. Né? Então, era uma narrativa de proteção às populações indígenas, proteção à floresta amazônica, e esses países buscavam relativizar a soberania do Brasil sobre a Amazônia. Então, nós tínhamos que anular isso aí. Né? Nós tínhamos que nos contrapor a essa narrativa internacional. Então, devido às suas riquezas incalculáveis, a Amazônia era atrativa para os países do hemisfério norte. Tá? Então, a gente tinha que traçar estratégias para superar os óbices dessa pouca integração que a Amazônia tinha. Então, para ela, também o Brasil deveria liderar a integração
do subcontinente sul-americano. O Brasil era uma potência emergente no hemisfério sul, devia liderar o bloco dos países do sul global, liderar um bloco de países do sul global, né? E o Brasil deveria se concentrar em fortalecer suas relações com a África e a América Latina para construir uma ordem mundial mais equilibrada, que ainda era centrada nos países do hemisfério norte. Então, em síntese, o que a gente vê de todo esse pensamento geopolítico brasileiro? Integração do território nacional, defesa da integridade do território nacional, estreito relacionamento com os demais países do continente, o Brasil exercendo a liderança natural e a ampliação do prestígio no âmbito continental. Então, um rápido resumo em relação a esse pensamento geopolítico brasileiro desses grandes pensadores. Como conclusão, senhores, como conclusão, ainda que a conjuntura, e lembramos que conjuntura é o dia de hoje, está acontecendo agora, é contemporâneo, né? Então, conjuntura contemporânea chega a ser redundante, mas conjuntura é o que acontece agora. Embora a conjuntura se caracterize pelas intensas mudanças da realidade humana, o meio e as manifestações da natureza continuam perenes. Na realidade global atual, percebe-se que o avanço acelerado da tecnologia ocasiona e intensifica fenômenos como a globalização, a regionalização e o encurtamento das distâncias de tempo e espaço. Assim, a geopolítica é uma ferramenta que nos auxilia a avaliar a instabilidade que esses processos causam em todo o mundo. O estudo da geopolítica também é crucial para se estabelecer políticas nacionais e alcançar objetivos de Estado, requerendo análises profundas para planejar o futuro, considerando as concepções geopolíticas de outros países, especialmente vizinhos e potências. Destarte, é essencial que o Brasil promova estudiosos e pensadores na área geopolítica e geoestratégica para garantir sua segurança e desenvolvimento. Então, com essa conclusão, eu mostro para os senhores um pouquinho para saber mais. Nós temos aqui algumas notícias, todas elas começam em 2020, tá certo? Todas elas de 2020 falam de alguma maneira de geopolítica. Eu deixo todos os links para que os senhores possam acessá-las, darem uma olhada, relacionando com pandemia, com Ucrânia, com economia, ameaça à globalização, conheça o que é geopolítica das suas origens, fragmentação política, geopolítica em curso, 2024, fevereiro de 2024. Xadrez geopolítico mundial pode impactar o agro brasileiro, junho de 24. Tá? E alguns vídeos. Esse que está em vermelho aqui, eu aconselho fortemente os senhores verem. Os demais são os em branco. Se der tempo, escutando na corridinha, ok? Todos eles aqui tratam de todos esses assuntos que nós Travou? Professor, travou? Acho que o Coronel Tali travou. Eu estou te ouvindo, Felipe. falei vai chamar atenção para. Bem, nesses vídeos aqui da geopolítica que estão aparecendo aqui em laranja, eu acho interessante que os senhores assistam, se puderem, assistam. São vídeos no qual vocês vão perceber algumas coisas que eu falei, outras que eu não falei, e vão prestar atenção em obviedades que nos passam desapercebidas e que influenciam o nosso dia a dia. Tá? Os Ali, livros que eu falei para vocês. precisa Oi. compartilhar de novo. O slide não está Ok, vamos compartilhado. compartilhar. Ok, vamos lá. Tecnologia ajudando a gente, é isso? Online é assim mesmo. Aí, Quem sabe faz ao vivo, já dizia o Faustão. Isso aí. Agora foi? Foi. Então vou voltar aqui, né? Então estão aqui esses vídeos que eu falei de geopolítica da América do Sul e da geopolítica do Brasil. Então esse aqui é uma série, são 14 episódios, são cortes desse podcast de 4 horas. Então eu preferi colocar esses 14 episódios que dá para os senhores verem em pequenas pílulas, né? E
tem esses 4 livros aqui que são interessantes, né? Do Coronel Mafra, o Geopolítica, Introdução e Estudo, ele fala de todas as teorias, até a teoria do quaterno, fala tudo ali. Esse Prisioneiros da Geografia, um livro fantástico do Tim Marshall, tá? A Escola Geopolítica Brasileira, que fala do Golbery, do Carlos de Meira Matos e da Terezinha de Castro, e O Choque das Civilizações, que é um livro que influencia até os dias de hoje. São livros importantes, aqueles que se puderem folheá-los, no futuro guardar como recomendação de leitura, está aí os 4 livros, tá certo? E agora sim, terminada a aula aqui, os senhores vão se comprometer conosco de ir lá e seguir o Coronel Paulo Filho, no Geopolítica com Paulo Filho, e o comandante Leonardo Matos no Conexão Geo, tá certo? O Coronel Paulo Filho tem diversos artigos de geopolítica e diversos artigos de atualidade sobre guerra, sobre Ucrânia, sobre China. Ele é especialista em China, ele viveu na China, ele escreve muito sobre China. Ele tem uma coluna semanal no jornal Gazeta do Povo e tem alguns textos publicados no seu blog. E uma vez por semana ele faz um resumão dos acontecimentos geopolíticos daquela semana, certas segundas-feiras, se não me engano. Bom, então tem o link dele no YouTube, tem o site do Coronel Paulo Filho. Os senhores saiam daqui e já entrem lá no YouTube, comecem a seguir o Coronel Paulo Filho. A minha sugestão da aula dele que ele ministra semanalmente já é segunda-feira, ou seja, não é na aula do curso Romeu, que é terça e quarta, é que os senhores possam acompanhar, se não tiver tempo, ver particularmente a parte que ele faz a exposição em relação a 30 minutos, mais ou menos. É o que ele faz, uma exposição em relação ao que está acontecendo na semana, e depois ele abre para perguntas de quem está assistindo a live, ok? Então, se vocês não tiverem como assistir a live completa, assistam pelo menos 1 hora sempre. Ele 1 hora e 10, nunca passa disso. Então, os primeiros 30 minutos, tá? Vão ter uma atualização muito boa do que está acontecendo no mundo, as correlações dos fatos, ele apresenta tudo isso semanalmente. E escreve semanalmente na Gazeta do Povo e tem no Estado de São Paulo, às vezes ele publica alguma coisa na coluna de opinião e tem os textos no site dele. O comandante Leonardo Matos, ele tem um canal no YouTube e aí também demais mídias de Spotify, a Apple Music, etc., onde ele coloca o Conexão Gel. São basicamente dois produtos. O Conexão Gel, que ele faz uma vez por semana, se não me engano, na sexta-feira, tá? É que ele traz um resumo daquela semana, do que aconteceu, sempre trazendo vários fatos do mundo, e ele sempre faz questão de trazer uma última notícia positiva. Fala assim, ó, vimos tudo isso de ruim, mas tem essa coisa boa aqui. Ele fala uma coisa boa que está acontecendo no mundo. Ele também tem, eventualmente, ele publica o Minuto Conexão Gel, que aí esse Conexão Gel é sempre áudio, nunca é vídeo, tá? Mas ele tem o Minuto Conexão Gel, que eventualmente, ele comenta alguma coisa também no YouTube. Então, senhores, terminada a aula aqui, entre nesses dois aqui, links do YouTube com vocês, comecem a seguir e consumam isso semanalmente, como vocês consumiam a página de esporte do jornal, tá? Vai ajudar. Não é para decorar nada, não é para saber nada a mais, sempre vocês vão se atualizar do que está acontecendo. Quando alguma coisa que eles publicarem tiver a ver com a matéria que está sendo publicada, ou for muito interessante em relação aos objetivos do curso ou para o concurso, Coronel Romeu, que a gente vai colocar lá no WhatsApp para vocês, tá bom? Então, por favor, nos acompanhem nas nossas redes, no Facebook, no Instagram, aí, @cursosromeu, e bons estudos para todos vocês. Podemos, então, Romeu, finalizar a aula do dia de hoje. Muito obrigado a todos. Ok, pessoal. Apenas como fecho a respeito da aula, o importante dessas características da geopolítica que vocês aprenderam hoje é vocês entenderem e fazer as relações com o passado, com os fatos do passado, que é a história, e com os fatos do presente, que é a geografia. Então, isso é que vai ajudar vocês a compreender melhor as relações internacionais e a conseguir gerar as ideias para responder as questões, tá bom? Então, a gente termina a aula de hoje e vou lembrando, então, essa semana vocês façam a prova, a tarefa número 1 no sábado, já está disponível, se quem quiser fazer antes.
e a partir de segunda-feira eu vou começar a corrigir. E semana que vem, terça-feira, aula de método e quarta-feira, aula de conteúdo. Tá bom, pessoal? Um abraço aí a todos. Vamos encerrar então a nossa aula.